Paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe mais um domingo, mais um dia na presença do Senhor. Como nós acabamos de cantar nesse momento, nós precisamos da presença do Senhor, nós desejamos a presença do Senhor. E você acabou de cantar, vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos que o reino do Senhor venha neste lugar, seja estabelecido. E nessa manhã nós vamos falar sobre uma parábola, nós vamos falar sobre um princípio do reino de Deus. E você acabou de cantar, faça a sua vontade. Então eu queria que nesse momento você colocasse a tua mão no teu coração. E que você falasse com o Pai mais uma vez. E você fala para Ele nesse momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença. Realmente eu desejo o Teu Espírito Santo, eu desejo a Tua glória, eu desejo a Tua presença. Mas eu desejo aprender acerca do reino de Deus. Eu desejo fazer a Tua vontade. E eu sei o quão isso muitas vezes é difícil. Mas nessa manhã eu clamo que o Senhor venha sobre mim. Que o Senhor venha nessa hora. Que o Senhor venha agora tratando com meu coração. Senhor, eu não quero mais endurecer meu coração. Eu quero abrir o meu coração para aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã. Para aquilo que o Senhor vai me ensinar nessa manhã. Trata comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Tira toda a religiosidade do meu coração nessa manhã. Tira, Senhor amado, tudo aquilo que impede, todas as estruturas, todas as muralhas que impede de eu viver o reino de Deus verdadeiramente. E que eu possa nessa manhã estar aberta para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, nós estamos falando todo esse mês sobre as parábolas, né? E as parábolas, elas falam do reino de Deus. E hoje nós vamos aprender, mais uma vez, com Jesus acerca do reino de Deus. E por isso eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 35. Essa parábola é a parábola do servo impiedoso. Assim diz a minha versão. Talvez na sua possa estar servo incompassivo, ou servo ingrato, ou servo mau. Não importa, né? Todos querem dizer a mesma coisa. Então, Mateus 18, do 21 em diante, diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve.
Então, seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Bom, existem parábolas, queridos, que são um pouco complexas, né? Que Jesus contava aos seus discípulos, e os seus discípulos pediam uma explicação. Senhor, nos explica essa parábola, nos explica essa história, porque nós não estamos entendendo. Mas quando nós lemos essa parábola mostra claramente, Jesus está aqui mostrando claramente que ele está falando e ele está nos ensinando acerca do perdão e da misericórdia. Então não tem muita explicação. Está muito claro aqui quando Jesus conta essa história que ele está falando sobre perdão e sobre misericórdia. Então, como o pastor disse no outro culto, que parábola eram histórias, né, que Jesus contava, para que as pessoas pudessem entender acerca do reino de Deus. Ele queria falar sobre o reino de Deus, então ele usava coisas que as pessoas tinham acesso, coisas que eram normais na vida das pessoas, do cotidiano das pessoas. Jesus usava essas histórias para falar acerca do reino de Deus. E por isso que ele dizia: o reino de Deus é semelhante, ou o reino de Deus é como. E aí ele começa, como um rei que foi acertar as suas contas, e aqui a gente vê um rei que estava disposto a acertar contas com os seus servos, e ele chama os seus servos, e a gente vê aqui que um servo aqui devia muito para ele, e aí ele sabia que não tinha como pagar, e o rei então vai dizer: então pega pega ele, os seus filhos, sua esposa, os seus bens, vende para que essa dívida seja paga. E aí ele clama pela misericórdia do rei, pela compaixão. Ele diz: tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. Mas o rei sabia que ele não tinha condições de pagar. Porque mesmo vendendo ele, vendendo sua esposa, seus filhos, seus bens, aquela conta não pagaria, não seria paga a dívida, não seria quitada essa dívida. Mas aquele rei teve misericórdia daquele servo e falou para ele: você não precisa me pagar nada, sua dívida já está quitada. E aí ele sai da presença do rei e encontra um conservo que lhe devia muito menos do que ele tinha acabado de ser perdoado. E naquele momento ele vai cobrar aquele conservo. E o conservo fala a mesma coisa: me perdoa, tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. E mesmo assim, ele agarrou aquele homem, a palavra diz que ele começou a sufocar aquele homem, dizendo que ele tinha que pagar, e lançou ele na prisão, até que ele pagasse toda a dívida. Aí, alguns servos contaram ao rei, quando o rei chega e ficou sabendo disso, vai lá e fala para aquele homem: eu te perdoei uma dívida altíssima, e você não teve compaixão do seu conservo, você não podia perdoá-lo assim como eu te perdoei. Por causa disso, eu vou levar você ao tribunal e os torturadores vão estar torturando você até você pagar toda a dívida. Bom, essa parábola, ela serviu de resposta a um questionamento de Pedro. Quando a gente lê lá no começo, Pedro, ele se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Se você for um pouquinho antes, do verso 15 ao verso 20, nós não vamos ler,
mas você leia na sua casa. Jesus está aqui, esse é o contexto dessa história. Jesus está aqui tratando acerca das ofensas contra os irmãos. Jesus estava ali falando para eles, né, acerca das ofensas dos irmãos. Como que eu trato a ofensa dos irmãos? Jesus estava explicando. E quando Pedro ouve essa explicação, ele vem com essa pergunta: Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? E aí Jesus vem com a resposta: não, eu lhes digo, não 7, mas 70 vezes 7. E aí, a partir daí, Jesus vem com a parábola, então, a respeito do servo impiedoso. Então, vamos entender aqui. A minha versão diz que o servo impiedoso devia uma enorme quantidade de prata. Talvez na sua versão, né, em outras versões, está dizendo especificamente que ele devia 10.000 talentos. E que o outro conservo devia 1 denário. O que é isso? Né? O que é 10.000 talentos? 10.000 talentos equivale a 350 toneladas. A gente está falando aqui que ele devia de prata, né? Uma quantidade enorme de prata. Se ele devia, então, 10.000 talentos de prata, isso equivale, alguns estudiosos que fizeram aqui uns cálculos e chegaram nessas conclusões, tá? Às vezes varia um pouquinho os valores, mas chega mais aproximadamente. Se for de prata, como está dizendo a palavra aqui, seriam cerca de 100 milhões de dólares que ele devia para o rei. Se fosse de ouro, era 8 bilhões, cerca de 8 bilhões de dólares. Então, para a gente não importa essa quantidade. Para a gente importa o que Jesus quer mostrar aqui. Que essa dívida era impagável. Ele não ia conseguir pagar essa dívida nunca. E aí o rei manda vender o servo, a família, seus bens, para pagamento da sua dívida. Né? E esse fato está de acordo com o contexto da época, porque isso era normal. Naquela época se fazia isso. Quando a pessoa devia, e como ela não tinha condições de pagar, então vendia a pessoa, a sua família, seus bens para pagamento da dívida, dependendo do valor da dívida. Então isso era normal naquela época, era uma prática daquela época, tá bom? E nós vemos aqui que mesmo assim, né, um valor tão alto desse, mesmo que vendesse sua família, os seus bens, ele não ia conseguir pagar toda a dívida. Ele pagaria uma parte da dívida, mas não ia conseguir pagar toda a dívida. Bom, após esse servo ter a sua dívida perdoada, Jesus então diz que ele também tinha um devedor. E que esse devedor lhe devia 100 denários. 100 denários, quer dizer, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. 1 dia de trabalho de um trabalhador que trabalhasse 1 dia, ele recebia 1 denário. Então, mais ou menos, ele estava devendo aqui para aquele homem cerca de 3 meses e alguns dias era a dívida dele. Pagamento de 3 meses de trabalho e mais alguns dias aí para dar os 100 denários que ele devia. Então, era um valor muito, muito, muito inferior ao que aquele homem devia. Mas mesmo assim, né, ele não demonstrou compaixão. Mesmo assim, ele não demonstrou compaixão e ele agiu com maldade com aquele devedor. A dívida que aquele conservo devia, ela era tão pequena que não dava direito daquele homem lançá-lo na prisão, daquele homem lançá-lo, não dava direito de o homem vender, assim como o rei queria fazer com ele, vender ele, sua família, seus bens. Então a dívida era pequena, que não dava esse direito de ele vender.
mas ele tinha o direito de lançar essa pessoa na prisão para que essa pessoa ou trabalhasse com trabalhos forçados. Esse era o direito que ele tinha. E foi exatamente isso que ele fez. Então, ele não perdoou aquele homem e lançou aquele homem na prisão. E, quando o rei soube disso, então, diz que ele foi lá e disse: como assim? Você não teve misericórdia? Eu perdoei sua dívida enorme. Eu tive misericórdia, eu tive compaixão de você. E você não fez o mesmo. E você submeteu o seu conservo à prisão. E aí, então, ele diz que ele lança o servo impiedoso aos torturadores. O texto original diz que ele aí usa um termo grego que indica assim: oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Ou seja, quando o rei disse que o servo impiedoso iria ser torturado, então eram oficiais que eram designados para torturar. A função deles era torturar a pessoa até a dívida ser paga. Ou seja, nós vemos aqui que essa dívida, então ele ia ser torturado para o resto da sua vida, porque essa dívida jamais iria ser paga. Ela era impagável. Bom, aqui fica claro que cada um de nós, assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós também devemos perdoar ao nosso próximo, aos nossos irmãos, e agir com misericórdia com aqueles que nos ofendem. O rei perdoou uma alta quantia. Mostrou que aquela dívida era imensurável, era enorme, mas ele perdoou. E assim também o Senhor fez conosco. Essa dívida imensurável é a mesma dívida que nós tínhamos diante de Deus. E o Senhor nos perdoou. O Senhor teve misericórdia de nós, queridos. Ninguém, pode ser a pessoa mais rica, mais milionária da face da terra. Ninguém é capaz de pagar tamanha dívida que nós temos com Deus. Ninguém é capaz. Mas em Cristo, a palavra diz que Deus perdoou todos os nossos delitos. Amém? Olha o que diz lá em Colossenses. Abre tua Bíblia. Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amém? O Senhor cancelou a nossa dívida. O Senhor foi lá e removeu, pregou aquela dívida na cruz do Calvário. Ele eliminou a culpa dos nossos pecados. Amém? Somos perdoados. Já não há mais condenação para nós, porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. Então, se fomos perdoados, nós também devemos seguir agindo com perdão e misericórdia. O mínimo que se espera daquela pessoa que foi perdoada é que ela também demonstre perdão. Eu preciso demonstrar perdão às outras pessoas. E perdão, querido, desculpa, mas não é só de palavra. Porque muitas vezes nós ouvimos: eu perdoei fulano de tal. Mas as atitudes não condiz. Muitas vezes falamos de palavra: eu perdoei, mas não perdoou porque aquilo está sendo removido lá dentro. Ou aquelas pessoas, né, que elas são orgulhosas até para pedir perdão, sim ou não? Eu vim aqui para pedir perdão, né? Porque se eu não pedir, você é que não vai pedir. Não é? O orgulho, a soberba. Não, queridos, não é assim. Nós precisamos ser humildes
E precisamos ter um coração perdoador, mas não podemos ser só de palavras. Deus conhece o nosso coração. E esse perdão precisa vir com atitudes. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Em Mateus 6,12, lá na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Viu que é ao contrário? Não é, Senhor, eu vou perdoar os meus devedores, assim como o Senhor perdoa as minhas dívidas. Não, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade. Me perdoa, Senhor. Eu tenho perdoado meu irmão, eu tenho perdoado meu marido, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai. Entende? Perdão, querido, não é opcional, perdão é um dever. A prática do perdão e da misericórdia demonstra a presença de Deus em quem pratica. As pessoas veem Deus em você, veem a presença de Deus em você, quando você usa de misericórdia. Imagina no mundo que nós estamos vivendo, da maneira que nós estamos vivendo, com a falta de amor que há no mundo, com a maldade que há no mundo. Quando você se apresenta diante de uma pessoa, diante de vidas, perdoando, tendo misericórdia, as pessoas começam a ver Deus, porque você está praticando um princípio do reino de Deus. Perdão e misericórdia é princípio do reino de Deus. E nós precisamos, não é opcional, não é, se eu sentir, porque eu já ouvi muito isso, se eu sentir no coração eu perdoo. Querido, você não vai sentir nada. Viu? Você não vai sentir nada. Porque nunca nós vamos ter desejo de perdoar. Nunca nós vamos ter vontade de perdoar. Mas eu tenho que perdoar. É um dever meu perdoar. É uma obrigação minha perdoar. Porque o Senhor perdoou. Jesus demonstrou isso lá na cruz do Calvário. Ele estava morrendo, as pessoas estavam judiando dele. Ele estava sendo crucificado. Ele mesmo não tinha delito nenhum. Ninguém tinha nada que acusá-lo. Mas ele ia para a cruz, para morrer por mim e por você, para pagar exatamente os nossos delitos. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você for ler um pouco antes, lá no jardim do Getsêmani, você vai ver que Jesus estava agoniado. Jesus sabia a aflição que ele iria passar, o sofrimento que ele ia passar, as traições que ele ia passar, a zombaria, a vergonha exposta. Ele sabia. E por isso ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. E foi assim. A vontade do Pai era que ele passasse por aquilo. Para que eu e você hoje pudéssemos ser perdoados pela graça de Jesus. E nesse momento Jesus fala: perdoa-lhes. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Aí você pode fazer assim: mas era Jesus, né? Jesus era filho de Deus. Não, Jesus é outro nível, né? Eu não consigo chegar nesse patamar. Tá bom, então vamos lá para Estevão. Então já não estou falando de Jesus mais, estou falando de Estevão. Estevão foi preso. Ia ser apedrejado. E ali ele se mantém firme. Não nega Jesus, não nega o que ele estava fazendo. Ele era um missionário, ele era um pregador da palavra de Deus. E ali ele foi e Paulo manda prendê-lo. Na época Paulo ainda era perseguidor da igreja, manda prendê-lo. E aí eles começam a apedrejar Estevão. A palavra diz que Estevão viu o céu aberto. E ele começa a orar e diz assim: Senhor, não considere
culpados deste pecado. Enquanto aqueles homens estavam apedrejando Estevão, ele disse: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Antes de morrer, ele perdoou todos aqueles homens, todos aqueles que estavam apedrejando ele. Ele perdoou. Entende? Então, nós recebemos o perdão de Deus. Tão grande perdão que nós recebemos de Deus. E se nós não formos capazes, queridos, de perdoar, nós vamos sofrer as consequências. Como nós vemos lá no versículo 34 de Mateus 18, que a gente está lendo. Nós seremos atormentados. Nós seremos torturados. É uma realidade espiritual. Os demônios amarram a vida daquelas pessoas que não perdoam. Suas torturas, elas vêm variadas. Elas vêm de angústia, elas vêm em causa de depressão, elas vêm em enfermidades, elas vêm em debilidades físicas, elas vêm de diversas formas. Quando nós não perdoamos, várias coisas acontecem aqui dentro, nós estamos presos. E os demônios vêm nos torturar. Quem não perdoa está preso. A palavra perdão significa desligar. Quando eu não perdoo, eu estou ligado àquela pessoa que eu não perdoei. Quando eu perdoo, eu me desligo. E eu falei de Jesus, eu falei de Estevão. Mas eu quero falar de algo que aconteceu comigo. Porque eu estou falando de coisas que eu tenho propriedade para falar também. Porque foi algo que aconteceu comigo. Na minha juventude, eu tive um problema, antes mesmo de casar, eu tive um problema, uns namoricos aí que eu tive. E eu tive problema com a família dessa pessoa. E essa família não aceitava, nem a minha aceitava esse namoro, nem a família dela aceitava esse namoro também. E a família dessa pessoa, eles me desejaram muito mal. E na época eu ia fazer uma cirurgia da coluna. E o médico me dava 1% de chance de sair andando dessa cirurgia. E 99% ele me deu para sair de uma cadeira de roda do hospital. E Deus já tinha falado, através da minha avó, que eu ia sair ilesa dessa cirurgia. Que Deus usaria a mão dos médicos em meu favor. E que eu ia sair andando dessa cirurgia. E eu criei na palavra do Senhor. Eu criei que o Senhor falou com a minha avó. E eu fui adiante com essa cirurgia. Só que essas pessoas não gostavam de mim. E essas pessoas fizeram coisas ruins, desejaram coisas ruins para mim. A ponto de dizer que eu ia sair numa cadeira de roda. E que ninguém ia me querer aleijada. Ninguém ia me querer uma mulher pela metade. E eu fiquei muito angustiada com aquelas palavras e com aquelas coisas. E outras coisas, já tinha acontecido muitas coisas antes, né? Muitas coisas aconteceu. E aquilo me amargurou demais. Aquelas palavras me amarguraram demais, me feriram demais. Mas eu acreditei no Senhor. Minha família se colocou em oração. E todos oraram e jejuaram. E nós colocamos na mão do Senhor. E glória a Deus, eu saí dessa cirurgia andando. Eu saí bem dessa cirurgia. E um dia, com ira no meu coração, com raiva no meu coração, eu vim até essa pessoa e falei para ela: olha aqui, eu estou andando. O meu Deus é maior que o teu. E fui embora, achando que aquilo lá ia lavar minha alma.
que eu falando aquelas coisas ia lavar minha alma, e eu ia me sentir bem. Mas, querido, eu não me senti bem. Eu não me senti bem. E passaram-se os anos, e eu casei, e eu tive filhos, e eu falei para o meu esposo uma vez, eu sonho com essas coisas. Eu não conseguia andar na mesma calçada que a pessoa. Se a pessoa estava aqui e eu via a pessoa, eu atravessava a calçada, porque eu não queria ver essa pessoa. Eu não queria chegar perto dessa pessoa. Toda vez que eu a via, dava uma dor no estômago. Aquilo vinha um aperto dentro de mim, terrível. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aquela angústia, aquela coisa terrível que eu sentia. Eu sonhava com essas coisas, irmãos. Achando que aquela minha atitude ia lavar minha alma, mas não lavou, não. Me deixou terrível. E eu pensava, aquilo não saía da minha cabeça. E um dia eu fui para a igreja e a pastora estava pregando a respeito de perdão. E ela disse assim, você que não perdoou, você que tem pessoas para perdoar, Deus vai te trazer à memória pessoas nesse dia, para que você vá e se desligue dessa pessoa e peça perdão. E eu ouvi aquela palavra e nós oramos, eu fechei os meus olhos ali com Deus e comecei a orar. E quando, de repente, eu tive uma visão, e essa mulher apareceu na minha frente. E eu falei com Deus ali, não, Senhor, não, ela não. Jamais. Eu não vou lá pedir perdão para ela. Ela fez mal para mim. Ela desejou mal para mim. Ela fez coisas terríveis para mim. Eu não vou fazer isso. E Deus falou assim, você vai lá. E você vai pedir perdão. E eu fiquei tão angustiada, irmãos, e eu não sabia o que fazer. E aquilo ficou na minha cabeça a semana inteira. E aí eu chamei uma tia minha, e expliquei para minha tia, e falei para minha tia, tia, você iria comigo? E minha tia falou, vou com você. Eu falei, eu não quero ir sozinha. Minha tia falou, não, eu vou com você. E minha tia, então eu marquei com ela e vim. E fui na casa dessa pessoa. Com meus 2 filhos, na época eu tinha os gêmeos só. E eu fui com eles pequenininho. E fui à casa dessa pessoa. Bati lá. Nossa, ela ficou toda assustada. E eu falei, não precisa ficar assustada. Eu não vim aqui brigar. Eu vim aqui conversar. E ela saiu na calçada e nós começamos a conversar. E eu falei para ela, olha, eu vim aqui hoje pedir perdão por tudo, por todas as coisas que eu desejei para você. E ela falou assim, como assim? E aí ela começou a chorar. E ela falou, como assim? Quem tem que pedir perdão sou eu. Eu desejei mal para você. Eu quis que você ficasse assim. E eu falei assim, realmente, você desejou mal para mim. Mas os seus desejos, as suas atitudes, fez eu ter raiva de você. Fez crescer uma mágoa dentro de mim. E eu não estava te suportando nem olhar para você. Eu saí e atravessava a rua se eu te via. Eu falei, eu não quero mais isso na minha vida. Eu falei, eu não quero mais. Eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade de ir e vir. Eu quero ter liberdade de ir numa escola e de passar ali pela calçada e te ver e te cumprimentar e não virar a cara e não virar as costas. Eu falei, eu não quero mais isso. E por isso eu te perdoo, porque eu também desejei mal para você. Porque os sentimentos que estão dentro de mim estão fazendo mal para mim, para você. E naquele momento, querido, nós nos perdoamos, nós nos abraçamos. E ela me disse assim, essas crianças são seus filhos? Eu falei, sim, são os meus filhos. Ela falou, nossa, que coisa.
Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sempre sonhei em ser avó. Eu tenho 3 filhos. E os meus filhos, nenhum me deram um neto. Minha filha não pode ter filho. E você, com 2 crianças. Eu falei, Eu falei assim, mas em nome de Jesus, Deus vai dar um neto para alegrar o teu coração. Fui embora. Irmãos, depois de um mês, eu fiquei sabendo que a filha dela engravidou. Você entende como isso prejudica a nossa vida? Ela estava presa nisso. Ela desejou algo para mim. Ela desejou que eu ficasse numa cadeira de roda, porque eu não ia conseguir ter filhos. E isso veio sobre ela mesma, sobre a vida dela. Mas o perdão que desligou as nossas vidas, desligou aquilo que estava nos amarrando. Eu fiquei liberta, querido. Nunca mais eu sonhei com isso. Nunca mais. Depois eu encontrava ela na rua. Não viramos BFFs. Não viramos as melhores amigas. Não, nada disso. Mas eu pude, quando eu encontrei com ela, falar bom dia. Oi. Sem aquilo me machucar. Sem aquilo me afetar. Liberou a bênção de Deus sobre a vida dela. Entende? É isso que o perdão faz conosco, querido. Ele desliga. Nós precisamos ter essa atitude. Como eu dizer ao Senhor, Senhor, eu não vou pedir perdão. Não fui eu que desejei mal. Não fui eu que fiz tudo isso. Foi ela. Mas eu disse, é você. Você é que vai lá pedir perdão. É você que conhece a palavra de Deus. É você que tem o entendimento de quanto sua dívida foi paga. Porque você também fez coisas terríveis para mim. Você me ofendeu com a sua vida. Você já me ofendeu com essas atitudes. E mesmo assim, eu te perdoei. Você precisa fazer o mesmo. E foi isso que eu fiz. E dou glória a Deus. Foi difícil. Foi difícil, irmãos. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi algo extraordinário. Foi algo realmente abençoado por Deus. Assim nós tratamos muitas vidas na CEAF. Quantas vidas nós tratamos aqui na ONG? Da mesma maneira que vêm machucadas, que vêm feridas, abusadas, muitas vezes. Foram abusadas na sua infância, na sua juventude. Foram traídas, foram violentadas, foram rejeitadas. E precisam liberar perdão. E precisam liberar perdão para essas pessoas, porque senão, nunca mais elas vão conseguir viver em paz. O perdão é que vai desligar tudo isso. Ninguém esquece o passado, irmãos. O passado continua. O passado vai continuar na sua memória. Está aqui porque aconteceu. Então fica aqui na nossa mente. Mas isso não vai mais me atormentar. Isso não vai mais me torturar. Porque eu venci. Porque eu desliguei isso da minha vida. Sabemos o quanto é difícil perdoar. Seguir exatamente ali todos os ensinamentos de Cristo sobre o perdão é difícil demais, mas é necessário. Olha o que diz, olha o que o Senhor diz em Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Ele diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar,
e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha o que ele está dizendo. Se você for ofertar ao Senhor, vir adiante do altar, ofertar ao Senhor e se lembrar e perceber que o seu irmão tem algo contra você, então vá e se reconcilie. E olha que ele está dizendo, que o outro tem contra você, e ele está mandando é você ir. É você. Vai lá, se reconcilia primeiro, e depois vem e adore ao Senhor com a sua oferta. Primeiro reconciliação, primeiro perdão, depois adoração. Porque com essa atitude você também está adorando ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Exemplo de Caim, Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por quê? Porque Deus sabia que o seu coração já estava cheio de ódio. Já estava cheio de inveja. Deus conhece o nosso interior, queridos. Deus conhece o nosso interior. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe o que está aqui dentro. O quanto você está disposto a perdoar. Jesus fala para Pedro. Eu ouvi uma explicação do apóstolo sobre a parábola. E ele estava dizendo que os fariseus, eles costumavam a perdoar 2 vezes. E aí Pedro vem, bom, se os fariseus perdoam 2 vezes, Jesus está falando sobre perdão, então ele vem e joga 7, né? Porque 7 é o número perfeito, é a perfeição de Deus. Então ele fala, então tá bom, se os fariseus perdoam 2 vezes, então Jesus, nós vamos perdoar 7 vezes no dia? Aí Jesus olha para Pedro, não, é 70 vezes 7. Isso não quer dizer que é 490 vezes que você vai perdoar. Isso quer dizer que é um número ilimitado. Quantas vezes precisar, quantas vezes você perdoar, você vai perdoar. E quantas vezes você está disposto a perdoar, meu irmão? Eu quero contar um outro testemunho de alguns anos atrás. Eu fui numa igreja, fui com uma pessoa, me chamou para ir com ela num culto lá em Jundiaí. E eu fui numa igreja, e era num culto à tarde, um pastor, nós gostávamos muito de ouvir, e essa pessoa me chamou e eu fui. E quando eu cheguei lá, não era esse pastor que ia pregar, nós tinha um pastor convidado, e ele contou um testemunho que tinha acontecido alguns anos antes também. Foi algo que apareceu até na televisão, um caso que apareceu na televisão, mas já faz um tempo. E foi um caso de um assalto a banco. E nesse assalto a banco tinha uma pessoa que era cristã, estava um homem, uma mulher e uma bebê de quase 1 ano de idade. Estavam no banco, quando o banco foi assaltado. E o ladrão mandou ficar todo mundo com a boca fechada, porque ele ia tirar o dinheiro. Só que a bebezinha se assustou com os gritos das pessoas e tudo, e começou a chorar. E começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. E o ladrão falava, manda essa menina calar a boca, manda essa menina calar a boca. E a mãe tentando fazer ela ficar quieta, e ela não ficava quieta, e ela chorava. E ele falava, manda ela calar a boca, porque senão eu vou atirar. E a mãe e o pai desesperado tentando fazer ela se acalmar e parar de chorar. E não conseguiram. Ele atirou na bebezinha e matou a bebê. E aí, resumindo, a polícia conseguiu chegar no banco, conseguiu prender esse bandido e ele foi preso.
passado algum mês e pouco, aquele pai foi conversar com os advogados e tudo mais, dizendo que queria falar com essa pessoa. Ele queria falar com o bandido. Ele queria conhecer. E ele disse que queria falar com ele, mas olho no olho. A princípio não queriam deixar ele ir, mas ele conversou e conversou com o advogado do outro também. E conseguiram levar ele lá, ele e a esposa, para ter uma conversa com ele. E aí aqueles pais olharam para ele e disseram para ele: você tirou o que nós tínhamos de mais precioso. Você tirou nossa única filha de nós. Mas nós viemos aqui hoje olhar nos teus olhos e dizer que a nossa filha está nos braços do Pai, mas que se você morrer hoje, você vai para o inferno. E nós viemos aqui mostrar que existe um Deus que perdoa todo e qualquer pecado. E nós viemos aqui para dizer que nós perdoamos você. E para apresentar um Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos assassinos, pelos ladrões, pelos estupradores. E que você precisa desse perdão e dessa misericórdia. Querido, aquele homem aceitou Jesus, porque ele se deparou com uma cena que ele disse que nunca imaginava que ele ia ver na vida dele. Os pais da neném que ele matou ali na frente dele, perdoando ele e apresentando o Deus perdoador, o Deus de misericórdia. E ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus no seu coração. E aqueles pais propuseram então para ele dar um estudo bíblico. E eles iam lá toda semana dar estudo bíblico para aquele homem. E aquele pastor falou: sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem sou eu, que estou pregando aqui para vocês. E depois ele mostrou quantas marcas de tiro ele tinha, de facada, de tudo que ele já tinha acontecido com ele. E ele falou: hoje eu entendo o quanto Deus me livrou, o quanto Deus me livrou de tantas coisas que já era para mim estar morto, de tantos furos que ele já tinha no corpo. Deus me livrou porque Deus tinha um propósito na minha vida. E hoje eu prego o amor de Deus, eu prego o perdão de Deus, porque um dia eu fui perdoado. Entende? Muitas pessoas diz assim: isso eu não perdoo, isso eu perdoo, isso eu não perdoo, e escolhem coisas que vai perdoar. Isso não dá, isso é imperdoável. Não. Você já imaginou se Deus te tratasse cada um de nós assim? Se Deus olhasse para mim e dissesse: isso aqui eu perdoo, Rose, mas isso aqui não. Eu já estaria condenada, querido. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus perdoa. Jesus morreu naquela cruz por todas as pessoas, por todos, sem exceção, para que todos recebessem a salvação. Todos. Quando agimos com a nossa própria justiça, nós estamos limitando o poder transformador de Deus. Foi isso que ele fez na vida daquele homem. Quando aquele pai, aquela mãe foi lá e apresentou o perdão para ele, chegou e perdoou a sua vida e disse que existe um Deus perdoador, que assim como ele perdoou a sua vida, ele também tinha o dever de perdoá-lo. Não agiu com a própria justiça, mas agiu com a justiça do reino de Deus. Ele
pôde experimentar o poder transformador de Deus na sua vida. Quero dizer para você, perdão é ilimitado. Perdão é libertador. Perdão é graça de Deus. Graça de Deus. Perdão é princípio do reino de Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui, querido. No último versículo aí de Mateus 18, no versículo 35, ele diz: assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Reino de Deus. Eu não posso dizer que eu sou crente em Jesus se eu não perdoo. Eu não posso dizer que eu sou crente em Jesus se eu não tenho a misericórdia. Isso faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus, você não vai viver quando você morrer. Reino de Deus é aqui, é agora. É agora. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Nós temos que viver os princípios do reino de Deus hoje, agora. Entende? Feche os teus olhos nessa manhã. Quebrando o teu coração diante do Senhor nessa manhã. E talvez você precise entender hoje que existem pessoas que você precisa perdoar. E talvez você possa me dizer: pastora, quem eu precisava perdoar já morreu, nem está mais aqui. Mas diante de Deus você pode liberar perdão para essa pessoa. Deus vai desligar. Deus vai desligar. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso diz a palavra aí no texto um pouquinho antes, que você vai ler aí na sua casa depois estudar. É acerca disso, é acerca do perdão que Deus está falando sobre isso. E você precisa desligar aqui na terra e vai ser desligado no céu. Você coloca na tua... Não adianta você agora, se a pessoa está viva, se a pessoa ainda está aqui nessa terra, não adianta você simplesmente chegar e falar: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Não, você precisa ir até aquela pessoa e pedir perdão para essa pessoa. Essa pessoa precisa sentir esse perdão. Ela precisa ver Cristo na tua vida. Peça para o Senhor te ajudar nessa manhã. Sabemos que é difícil. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. O caminho é árduo. O caminho é difícil. Mas Jesus nos ensinou que é possível. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença nessa manhã, clamando, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Nos perdoe se nós não temos agido como deveríamos. Nos perdoe, Senhor, se temos negligenciado as práticas da tua palavra, dos seus ensinamentos. Oramos muitas vezes o Pai Nosso, mas não é isso que vivemos. Muitas vezes estamos longe de agradar o teu coração. Mas, Pai, precisamos fazer a tua vontade. Nos ajuda a cumprir, Senhor, com a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a irmos a essa pessoa
Pedimos perdão, Senhor, mesmo que não seja nós que tivemos ofendido, mesmo que não seja nós, Senhor amado, que sejamos os culpados, mas há sentimentos no nosso coração, há mágoas no nosso coração, e a mágoa tem tomado conta de muitos dentro da igreja. A mágoa tem sido algo que tem destruído as vidas dentro da igreja. Pai, em nome de Jesus, tira esse câncer de dentro da igreja, que está corroendo corações, que está corroendo vidas, que está destruindo relacionamentos, que tem distanciado pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, tira isso de nós hoje. Tira isso de nós hoje, Pai. Traga a cura. E o perdão é curador. O perdão é a cura de muitas doenças. O perdão é a cura da amargura. Por isso, se liberte nessa manhã, querido. Por isso, se coloca na presença do Senhor e se liberte nessa manhã. Se encha de força, se encha de coragem, se encha de atitude nessa manhã. E vá até essa pessoa e perdoe. E se reconcilie. Desligue. Em nome de Jesus. E se você nem se lembra, porque muitas vezes ofendemos pessoas e nem sabemos, muitas vezes fazemos as coisas e nem temos conhecimento que aquilo que falamos, aquilo que fizemos, magoou outra pessoa, ofendeu outra pessoa, com palavras, com atitudes. Mas que o Espírito Santo nos lembre nessa manhã. Que o Espírito Santo nos traga memória nessa manhã. E se nós temos ofendido nossos irmãos, se nós temos ofendido os nossos familiares, mesmo que sem saber, mesmo que sem querer, que nós possamos ter essa atitude hoje. Que o Espírito Santo nos traga memória e que nós possamos ir e nos reconciliar e pedir perdão. Nos ajuda, Senhor. Não queremos sofrer as consequências. Não queremos ser torturados. Não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Perdão não é merecimento, querido. Perdão não é merecimento. Não é você dizer aquela pessoa não merece. Aquela merece, aquela não merece, não é isso. Perdão é incondicional. Perdão é uma obrigação de todo cristão. Que você possa hoje ser liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou fazer pedidos nenhum. Não vou ficar aqui orando, porque isso é algo entre você e Deus. Isso é muito particular, querido. Entre você e Deus. Deus vai falar com você. Medita nessa palavra. Deixa Deus falar com você. As coisas estão tomando um rumo muito difícil. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada. E o perdão é o princípio do reino de Deus. Que você possa viver tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Porque a palavra de Deus, ensinamentos do Senhor, não é somente para ser ouvido, mas é para ser praticado. Praticado. É isso que o Senhor quer de nós. Que Deus te abençoe. Amém? Se você precisa de ajuda nessa área da sua vida, pode contar conosco também.
nos procure. Procure a mim, procure o pastor. Você precisa disso, você precisa de ajuda. Nós vamos conversar com você, nós vamos te ajudar, vamos te aconselhar. Mas se liberte disso, querido. Não deixe que as pessoas vão embora magoada com você. E também não se permita ir embora magoado com as pessoas. Vamos tirar esse veneno que entrou dentro dos corações. A mágoa, a amargura que tem matado muita gente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Depois nós vamos ter a aula das crianças. Você possa estar com seu filho, abençoando o seu filho. Nós estamos também falando sobre as parábolas para as crianças, tá bom? E que eles possam também estar aprendendo acerca do reino de Deus juntamente com você. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos, Senhor. Abençoa a sua semana. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor, as suas finanças. Abençoa, Senhor, a sua área sentimental, Senhor, nesse momento, Pai. E que eles possam, Senhor, ter tempos contigo, ter realmente disposição para ler, para ouvir, para falar contigo nessa semana, Pai. Estudando, Senhor, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, os ajude nessa decisão de perdoar, Senhor. Os ajude, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, no amor de Deus Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, estejam todos